Olá pessoal, sou o professor Paulo Mendes trazendo mais um conteúdo, mais uma videoaula sobre direito civil contratos. Dessa vez falando sobre extinção dos contratos. A forma normal, a forma natural de extinguir um contrato é com sua execução, o cumprimento das obrigações por ambas as partes. Nem sempre isso ocorre. Os contratos eles podem se extinguir então por irregularidades ou eles podem se extinguir por inadimplemento. Vamos ver aqui então como que essas causas se dividem. Causas que antecedem a elaboração do contrato e causas que ocorrem depois da elaboração do contrato, que são causas supervenientes, causas futuras. Dentre as causas anteriores ao contrato, a gente tem algumas que causam nulidade ao contrato. Se a gente fala de nulidade, é algo mais grave, então os efeitos são ex tunc. O contrato nunca deveria ter acontecido e seus efeitos são ignorados no ordenamento jurídico. O artigo 166 do Código Civil, ele mostra que se for um absolutamente incapaz, e a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, absolutamente incapaz é o menor de 16. Se ele não atentou ao objeto ou à forma, ele é nulo. Então ele não produz efeitos jurídicos. Agora, de acordo com o 167, também é nulo aquele contrato, né, ou aquele negócio jurídico simulado. O contrato jurídico simulado, ele não produz efeitos, ele tem que ser, não tem que ter o reconhecimento dos seus efeitos. Para além disso, o artigo 171 já traz as causas de anulabilidade dos negócios jurídicos e, consequentemente, dos contratos. Se se trata agora de um agente relativamente incapaz, como, por exemplo, entre 16 e 18 anos, como os ébrios, os ébrios habituais, né? Os pródigos, os com discernimento reduzido. Aí a gente vai falar o que? De anulabilidade, uma nulidade relativa. Ou seja, são causas, né, que no momento do contrato, ou na execução do contrato, você descobre, mas você não sabia naquele momento ali que antecedeu a elaboração do contrato. Né, durante as negociações preliminares, durante o momento de proposta e aceitação, o contrato acabou sendo concretizado, sendo efetuado, né, sendo elaborado, sendo pactuado entre as partes. Mas tem um vício ali que agora pode tornar esse contrato inviável e invalidá-lo, né? E então esse contrato vai ser extinto por uma causa que antecede a sua própria elaboração. Já quando a gente fala de causas supervenientes, são acontecimentos posteriores ao contrato já elaborado, já pactuado. Essas causas, por exemplo, implicam no não cumprimento da obrigação de uma das partes. Esse não cumprimento, esse inadimplemento, né, numa obrigação contratual, ele pode ser voluntário, e aí a gente vai lembrar o que está lá no artigo 389, né, quando é voluntário, não é só o ressarcimento do valor devido, pode ter, né, a imputação ao agente que voluntariamente não quis executar sua obrigação contratual, pode ter imposição de juros, correção monetária, também a questão de custas processuais e honorário de sucumbência. Então é extremamente responsabilizado o agente, a parte contratante, que deixa de cumprir sua obrigação. Agora, quando se dá uma resolução, não por inexecução voluntária, mas por inexecução involuntária, acontecimentos climáticos, né, catástrofes, pandemias, né, virais, diversos acontecimentos que implicam em força maior ou caso fortuito que impossibilitam um agente de dar cabo à sua obrigação contratual. Nesses casos, a parte não tem culpa, mas então ela só responde por prejuízos causados se ela estiver em mora. Por isso é importante estar em dia com suas obrigações. O certo é pagar em dia. Se for o caso de resolver um contrato pela incapacidade de dar continuidade, o certo é comunicar previamente a outra parte e já a partir daquele momento ali tentar encerrar o contrato. Porque se você deixar correr e se tornar inadimplente, né, e estiver em mora de uma obrigação, aquilo ali pode causar sim danos, né, prejuízos ao outro, e mesmo sendo caso fortuito ou força maior, estaria sujeito sim à questão de restituir, né, o que deve além de juros, né, e danos causados. Então, assim, é um ponto interessante que deve ser observado ali
né? Tá ali no artigo 393 do Código Civil. Além disso, também superveniente pode acontecer de um evento, né, ou escassez, né, de insumo, escassez de mão de obra, algum acontecimento tornar extremamente onerosa aquela obrigação para uma das partes. Essa necessidade de um reequilíbrio contratual, ela acontece. Se não for possível uma repactuação, né, que acontece inclusive com as relações com o poder público, né, a lei de licitações, a lei 8666 de 93, trata dessa questão do reequilíbrio econômico e financeiro. Então, entre os particulares, se também não for possível uma repactuação, uma negociação, como nesses contextos, né, pandemia, catástrofes naturais, etc., se não puder ter um meio termo, um acordo ali, né, um bom termo, vamos dizer assim, também ocorrerá a resolução. A resolução, nesse caso, o término contratual, ocorre porque se torna extremamente oneroso para uma das partes e beneficente para a outra. Então, nesses casos também é um evento posterior, um evento que tem que ser além de futuro, né, posterior, superveniente, ele tem que ser incomum, né, extraordinário, e tem que ser imprevisível. Tá? Diferente do CDC, que basta que seja um evento superveniente e que torne a relação onerosa para o consumidor, aqui no Código Civil, né, nas relações cíveis, não basta ser superveniente e tornar oneroso. Tem que ser um evento que não era possível prever e tem que ser algo que é incomum. Tá claro? Para além disso, essas são as situações que ocorrem o inadimplemento. Agora, existem outras situações que são convencionadas. E aí a gente não fala de resolução, a gente fala de resilição. Resilição pode ser bilateral, que ambas as partes têm convencionado, né, o fim, elas decidem por fim a um contrato, né, e essa resilição é chamada de distrato, né, que é o contrário de contrato, é a manifestação da autonomia da vontade para contratar e para distratar. Né? É o contrário de contrato. Mas quando é unilateral, são duas permissivas. Né? Ou a lei permite, ou está convencionado ali, o contrato permite. Se for a lei que permite, ou se for a parte, né, se for assim, as partes estabeleceram essa permissão, a gente vai chamar de resilição unilateral ou denúncia. Uma parte, né, a partir do momento que ela não quer mais dar continuidade ao contrato, ela denuncia o contrato, ela comunica o outro que ela está abandonando aquele objeto contratado. Bom, outras causas que podem acontecer e dar fim a um contrato, obviamente, prescrição e decadência, né, a inação no decurso do tempo, a questão da morte, principalmente nos contratos intuito persona, e a questão da falência, porque o administrador judicial, ali no processo de recuperação judicial, né, respondendo ali pela massa falida, também na falência, né, ele pode interromper, ele pode ter como prerrogativa não dar continuidade a diversos contratos, porque afinal de contas a empresa agora está sob tutela e ela precisa agora priorizar seus gastos para pagar os seus credores. Ok? Esse foi o conteúdo sobre extinção de contratos. Fique atento aí às próximas videoaulas sobre contratos. Abraço.